Nos anos de 1950, os caixões eram fabricados sob medida e entregues a cavalo. Hoje, vamos te levar a uma fábrica da época que ainda guarda mais de 3.300 urnas. E quem vai te contar essa história é o Jorge Guilherme Roeser. Eu sou Jorge Guilherme Ruese, sou de uma família que, nos anos do meu avô ainda, quando ele começou aqui na Petrópolis, chegou da cidade de Ibuti, casou com a minha avó aqui mesmo, na Vila Olinda, e na época começou como agente funerário e também com, fazia armários e fazia praticamente de tudo. E na época, meu avô, acho que foi nos anos de 1950, mais ou menos, que era completamente diferente como é hoje. Que você tem um carro à disposição, você tem como ir na família em seguida. Na época, meu avô deixava a urna funerária meio pronta, de alguns tamanhos, e quando falecia uma pessoa no interior, ele pegava o cavalo e andava a cavalo até ali, porque era chamado então para fazer o serviço do óbito da pessoa. Aí ia de cavalo até na residência, então a pessoa falecida era colocada primeiramente em cima de uma mesa, onde ficava com os castiçais, era uma caixinha assim. Essa ainda é a caixinha do meu avô, onde era colocado, junto com essa cruz. Então já eram acendidas as velas, e o velório começava mesmo sem o caixão na época. Ele voltava para a indústria dele, que ficava aqui na Vila Olinda, Nova Petrópolis, e começava então a fazer o restante do acabamento conforme a medida da pessoa, e não era personalizado como era hoje, né? Então, às vezes tinha que pintar o caixão durante a madrugada, colocar a alça, colocar os enfeites, terminar por dentro para colocar então a pessoa dentro. Isso geralmente acontecia durante toda a noite. Trabalhava de madrugada e quando era cedo da manhã ele pegava o cavalo e o caixão e ia novamente na residência da pessoa e falecida, né? No caso, os entes estavam já esperando e então colocava a pessoa dentro do caixão e começava então o velório da pessoa depois de estar em cima da mesa. Isso foi na década de nos anos de 1950, 60 eu nasci e já nasci dentro de uma fábrica de caixões e também depois meu avô acabou falecendo, meu pai tomou conta da funerária e nós crescemos dentro dela e fomos também continuando a dar continuidade ao trabalho que ele já fazia há muitos anos, o meu avô. Então meu pai continuou e isso a gente trabalhou na montagem dos caixões, até tinha floresta própria para colher, para ter a madeira, e enfim, toda a aparelhagem dentro de uma fábrica que está aqui por trás. Hoje ela está desativada. Esses caixões aí que vocês estão vendo são parte, fruto daquilo que meu pai, nos últimos anos de vida, ainda construiu. Todos eles são pré-preparados, tem tampa, tem tudo, só falta os acabamentos, só que nenhum dos meus irmãos também, que eu tenho mais 4 irmãos, comigo 5, nenhum deles então quis dar continuidade e em 2006, quando o pai faleceu, a gente deu encerramento à funerária. Essas urnas que estão aqui ficaram dentro da funerária mais ou menos de 15 a 20 anos, é por isso que não são mais utilizáveis, são descarte, né? Mas servem de uma vida para mostrar uma vida de como era isso antigamente. Depois, quando meu avô faleceu, meu pai tomou conta da funerária, e aí fomos se aprimorando, enfim. Então já tínhamos um carro funerário para fazer o serviço, já tinha medidas de caixão
1,80 m, 1,90 m, 2 m, 2,10 m. Então isso já ficou tudo melhor para trabalhar, mas nada ainda do que é hoje uma funerária, né? Então, meu pai tinha um senhor que trabalhava no entalhe. Isso aqui é um pequeno amostruário de uma urna que não serve para ser usada, mas sim para exposição. Então, esse entalhado, esse é todo feito à mão. Ele tinha uma pessoa que fazia isso, só fazia isso, né? E como existem vários tipos de urnas, também tinha a urna mais simples, a urna do meio e também então pessoas que queriam urnas de grande repercussão, ou nem sei como se chama isso, né? Mas que então queriam dar um enterro digno para a pessoa, o pai ou o irmão, enfim, quem fosse. Então hoje me lembro muito bem que a gente fez um enterro de uma senhora, de mais ou menos um caixão de todas essas molduras aqui, em tamanho maior, e que eu acredito que hoje, se fosse aberto ainda o túmulo dela, esse caixão estaria intacto, depois de 50 anos, 55 anos, mais ou menos alguma coisa assim. Um breve relato da história. A gente cresceu dentro aqui, a gente viu, a gente transformou, a gente melhorou, mas com o falecimento do pai em 2006, a gente não deu continuidade ao trabalho que a gente fazia praticamente 50, 60 anos de funerária. E depois desse tempo todo, essa funerária fica no centro da cidade. Ela estava fechada e acabamos então por alugar essa nossa funerária que fica perto do Hospital Nova Petrópolis, na Rótula, que hoje está na mão da Funerária Fritz. Essa aqui é a fábrica, ela tem hoje estocados 3.300 e poucos urnas semi-prontas, que então foi assim, a gente parou com esse trabalho em 2006, como eu já tinha comentado, e essa é uma fábrica que tem 835 metros quadrados e tem toda a infraestrutura para até inclusive dar continuidade, mas teria que fazer bastante adaptações para continuar o trabalho.